Sustentar a casa nunca foi um problema para mim, pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. Desde que consegui meu primeiro emprego, minha mãe sempre deixou claro que as contas seriam minha responsabilidade. No começo, eu achava normal. Afinal, ela me criou sozinha e fez o que pôde para nos manter. Se agora eu podia ajudar, por que não faria isso? Mas, com o tempo, fui percebendo que não era apenas uma ajuda, eu bancava tudo. Aluguel, água, luz, mercado, internet. Enquanto minha mãe vivia confortavelmente em casa, sem preocupações. Ela dizia que estava cansada, que merecia descansar depois de anos batalhando, mas nunca sequer tentou procurar um emprego ou fazer algo para dividir os gastos. Minha irmã mais nova, por outro lado, sempre teve tudo nas mãos. Mimada desde pequena, nunca precisou levantar um dedo. Qualquer coisa que ela precisasse, minha mãe dava um jeito de conseguir, e quando eu digo minha mãe, quero dizer meu bolso. Se precisava de dinheiro para um curso, eu pagava. Se queria um celular novo, minha mãe me pedia emprestado, mas nunca havia um centavo de volta. E eu aceitava, porque, de alguma forma, sentia que essa era minha obrigação. Eu cresci ouvindo que família ajuda família, que o certo era retribuir tudo que minha mãe fez por mim. Mas será que ela realmente tinha feito tanto assim? O estalo veio no dia em que minha mãe chegou toda animada para anunciar: sua irmã vai vir morar com a gente. Eu franzi a testa, surpresa. A casa já era pequena para nós duas, e minha irmã sempre teve opções melhores. O pai dela tinha dinheiro, mas, pelo visto, minha mãe achou mais conveniente colocá-la no meu apartamento, o apartamento que eu bancava. E, como se não bastasse, ela continuou: ah, eu já ajeitei tudo. Como ela precisa de mais espaço, dei o seu quarto para ela. Você pode dormir no sofá da sala, não tem problema, né? A naturalidade com que ela disse isso me atingiu como um soco no estômago. Eu pisquei, tentando processar. Ela realmente não tinha perguntado. Não tinha sugerido. Apenas decidido. O quê? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Ué, você quase não fica em casa mesmo. Vai dar na mesma, ela respondeu, sorrindo. Sua irmã precisa de um lugar confortável. Você não se importa, né, filha? Foi nesse momento que tudo ficou claro. Para minha mãe, eu nunca fui prioridade. Eu era apenas alguém que pagava as contas, alguém útil para manter a casa funcionando. Ela sequer considerou como eu me sentiria com isso. Minha única função ali era sustentar as duas, e agora eu nem sequer tinha um quarto para chamar de meu. Senti um nó se formar na garganta, mas, pela primeira vez, não era tristeza. Era raiva. Uma raiva silenciosa, gelada, que me fez perceber que algo precisava mudar. Eu não ia mais aceitar aquilo. Eu não ia mais ser feita de trouxa. E, acima de tudo, eu não ia mais pagar por essa casa. Naquela noite, deitei no sofá e encarei o teto por horas. Eu queria gritar, chorar, exigir meu espaço de volta. Mas, no fundo, sabia que isso não adiantaria. Minha mãe não ia mudar. Para ela, tudo sempre girava em torno da minha irmã. Não importava o quanto eu me esforçasse, o quanto eu desse dinheiro, o quanto me sacrificasse, nada seria o suficiente. Então, pela primeira vez, comecei a pensar em mim. O que aconteceria se eu simplesmente saísse dali? Se eu parasse de carregar o peso daquela casa sozinha? O pensamento foi tomando forma na minha cabeça, e a cada minuto que passava, ele fazia mais sentido. Por que eu deveria continuar pagando tudo? Por que eu deveria aceitar ser tratada como um caixa eletrônico sem direito a nada? Minha mãe achava que eu ia engolir essa humilhação calada, mas ela estava prestes a ter uma surpresa. Levantei do sofá de manhã cedo, antes que elas acordassem. Peguei meu celular e comecei a pesquisar aluguel de kitnets e quartos para alugar. Eu tinha dinheiro guardado, não muito, mas o suficiente para me virar por um tempo. Antes mesmo do café da manhã, já tinha um lugar em vista. Pequeno, simples, mas meu. Comecei a arrumar minhas coisas em silêncio. Não levei muita coisa, apenas minhas roupas, documentos e o essencial. O resto? Que ficasse ali. Minha mãe e minha irmã podiam se virar para comprar o que precisassem. Antes de sair, olhei para casa uma última vez. Era engraçado como, por tanto tempo, achei que aquele lugar fosse meu lar. Mas não era. Nunca foi. Eu só era responsável por pagar para que elas vivessem bem. Agora, isso vai mudar. Fechei a porta e fui embora. Sem avisar. Sem discussões. A sensação de liberdade foi instantânea.
Pela primeira vez em anos, eu não tinha um peso esmagador nas costas. Não tinha contas para bancar, não tinha ninguém esperando que eu me sacrificasse. Eu era apenas eu, vivendo para mim mesma. E eu mal podia esperar para ver a reação delas quando percebessem que a fonte de dinheiro tinha secado. Não demorou muito para o primeiro telefonema chegar. Meu celular vibrou no bolso enquanto eu organizava minhas coisas na minha nova kitnet. Olhei o nome na tela, mãe. Respirei fundo, mas não atendi. Eu já sabia exatamente qual seria a conversa. Os telefonemas continuaram. Primeiro, dela. Depois, da minha irmã. Mensagens também começaram a pipocar na tela. Mãe, onde você está? Mãe, por que suas coisas não estão aqui? Mãe, você não acha que foi um pouco exagerado, filha? Exagerado? Eu ri sozinha. Elas tomaram meu quarto, me jogaram no sofá e esperavam que eu aceitasse isso calada. Agora, que estavam sentindo na pele o que era viver sem minha ajuda, vinham falar em exagero? Ignorei as mensagens e continuei organizando meu novo espaço. Meu quarto agora era pequeno, mas era meu. Tudo ali me pertencia e, pela primeira vez, eu me sentia dona da minha própria vida. Então o telefone tocou novamente. Atendi, já sabendo que o showzinho ia começar. Você ficou louca? Minha mãe começou, sem nem me dar tempo de falar. Como pode sair de casa desse jeito, sem avisar? Você não pensou em nós? Soltei uma risada baixa. Engraçado você perguntar isso. Você pensou em mim quando deu meu quarto para minha irmã e me deixou no sofá? Ela ficou em silêncio por um segundo. Filha, não precisa disso. Sua irmã precisava de um espaço maior. Você sabe que ela sempre foi mais sensível. E eu? Alguma vez você se preocupou com o que eu precisava? Você sempre foi mais independente. Sempre soube se virar. Ah, claro. Eu me virei porque não tive escolha. Porque, se eu não trabalhasse, não pagasse, ninguém faria isso por mim. Mas, escute, não é hora de discutir isso. Eu só quero saber como vamos fazer com o aluguel e as contas desse mês. A verdade nua e crua finalmente veio à tona. Não era preocupação comigo. Não tinha culpa por me tratar como um caixa eletrônico descartável. Era desespero. Sem mim, não havia dinheiro para pagar nada. Vamos repetir, fingindo surpresa. Ué, mãe, eu não moro mais aí. O aluguel e as contas são problema seu agora. Ela ofegou do outro lado da linha, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você não pode fazer isso. Posso, e já fiz. Antes que ela pudesse continuar, finalizei a conversa. Boa sorte, mãe. Se vira. Desliguei, sentindo um alívio que nunca havia sentido antes. Eu sabia que ela ia tentar de tudo para me convencer a voltar, mas, desta vez, eu estava firme. A responsabilidade nunca deveria ter sido minha. Agora, ela vai ter que aprender a se virar sem mim. O silêncio depois da ligação foi um alívio. Pela primeira vez, minha paz não estava à venda. Mas eu sabia que aquilo não ia durar. Minha mãe nunca aceitaria tão fácil que a filha que sempre bancou tudo simplesmente tivesse ido embora. E eu estava certa. No dia seguinte, enquanto voltava do trabalho, meu celular começou a vibrar sem parar. Minha irmã agora também tinha entrado na onda. Primeiro, vieram as mensagens dramáticas. Irmã, você nos deixou na pior. Como pode ser tão egoísta? Irmã, o aluguel vence essa semana. Você vai mesmo deixar nossa mãe passar por isso? Irmã, a gente sempre foi família. Você não pode simplesmente nos abandonar assim. Ri sozinha enquanto desbloqueava a porta da minha kitnet. Agora éramos uma família? Agora elas se lembravam que eu existia? Antes, eu era só a trouxa que pagava tudo, mas agora que o dinheiro sumiu, virou desespero. Mas a verdadeira surpresa veio algumas horas depois, quando ouvi batidas na porta. Fui até a entrada e olhei pelo olho mágico. Lá estava ela, minha mãe, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Suspirei, já prevendo a cena que viria a seguir, e abri a porta devagar. A gente precisa conversar. Ela entrou sem esperar convite, como se ainda estivesse no comando da minha vida. Fechei a porta e cruzei os braços. Se for sobre dinheiro, não temos nada para conversar. Ela bufou, impaciente. Você precisa voltar para casa. Foi longe demais com essa birra. Soltei uma risada curta. Birra?
Você me tirou do meu próprio quarto, me jogou no sofá e agora vem falar de birra? Ela passou a mão no rosto, exasperada. Eu já falei que fiz isso pela sua irmã. Ela precisava de mais espaço. Você é a mais velha, deveria entender. E você, como mãe, deveria cuidar das duas. Mas, em vez disso, escolhi jogar tudo nas minhas costas. Eu cansei, mãe. Ela me olhou com indignação, como se minha atitude fosse um absurdo. Acha mesmo que vai conseguir viver sozinha? Pagar suas contas sem ajuda? Você vai ver como é difícil. Sorri. Difícil? Eu já fazia isso. A diferença é que agora eu pago só pra mim. E, sinceramente, é bem mais barato sem ninguém sugando meu dinheiro. O choque nos olhos dela foi evidente. Pela primeira vez, acho que ela realmente entendeu que eu não ia ceder. Ela respirou fundo e tentou outra abordagem. Filha, eu não tenho como pagar tudo sozinha. Se ao menos você ajudasse com uma parte. Balancei a cabeça. Não, eu não ajudo mais. Eu já fiz isso a vida inteira. Agora, é com vocês. Se virem. Ela ficou muda. Pela primeira vez, sem um argumento pronto para me manipular. Percebi que, naquele instante, minha mãe finalmente entendeu. A filha que sempre cedeu, sempre obedeceu, sempre sustentou, não existia mais. Minha mãe ficou me encarando por um longo tempo, como se esperasse que eu voltasse atrás, que me arrependesse, que fizesse o que sempre fiz, ceder. Mas eu permaneci firme. Dessa vez, não tinha volta. Então é isso? Você vai nos deixar na miséria? Depois de tudo que fiz por você? Ela finalmente quebrou o silêncio, a voz embargada de indignação. Cruzei os braços, sem emoção alguma. Tudo o que fez por mim? Você quer dizer me explorar desde que eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro? Me tratar como um caixa eletrônico enquanto minha irmã recebia tudo de bandeja? Ela revirou os olhos, impaciente. Você sempre foi dramática. Sabe que eu só fiz o que era melhor para a família. Soltei uma risada curta, cansada. Não, mãe. Você fez o que era melhor para você e para sua filha favorita. Eu só era útil enquanto pagava as contas. Agora que acabou, você quer me fazer sentir culpa. Mas sabe o que é engraçado? Eu não sinto mais nada. O olhar dela endureceu. Pela primeira vez, acho que percebeu que seu joguinho de manipulação não funcionava mais comigo. Ela suspirou pesadamente e se levantou do sofá onde havia se sentado sem permissão. Muito bem. Se é isso que quer, que assim seja. Mas não venha me procurar quando precisar de ajuda. A ironia naquelas palavras quase me fez rir. Ajuda? Quando foi que ela me ajudou? Não se preocupe. Eu não vou procurar vocês para nada. Ela foi até a porta e, antes de sair, me lançou um último olhar furioso. Um dia, você vai se arrepender disso. E então, saiu, batendo a porta atrás de si. Fiquei ali parada por alguns segundos, sentindo o peso do momento. Não era só uma briga. Era um encerramento. O fim do ciclo de exploração, de chantagem emocional, de sacrifícios unilaterais. Pela primeira vez, eu era livre. Peguei meu celular, bloqueei os números da minha mãe e da minha irmã e joguei o aparelho no sofá. Caminhei até a janela, observando a cidade lá fora. A sensação de alívio era indescritível. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava vivendo para mim mesma. E quer saber? Eu nunca me senti tão bem.